Olha, dói demais. Às vezes a pessoa nem suporta um abraço. É a danada da fibromialgia. Com a gente aqui, o reumatologista Dr. Narciso. E eu já volto com as perguntas, Dr. Narciso. A Elis Regina de Uberlândia, ela tem fibromialgia nos joelhos, nos braços. Ela quer saber o que ela pode fazer. A hidroginástica ou a hidroterapia podem ser também uma solução? Podem. Nessa parte da atividade física, as mais testadas cientificamente são atividades envolvendo a corrida, a própria caminhada, né? Ou seja, atividades aeróbicas, principalmente a caminhada, depois a corrida, para quem está melhor, e os alongamentos. Mas na prática, estudos menores, não tão contundentes, mostram que qualquer atividade física pode ser benéfica. Ou seja, no dia a dia a gente percebe, faz diferença quem é ativo e quem não é. A Aparecida do Tibério, também de Uberlândia, ela quer saber o seguinte, porque quanto mais nervosa ela está, mais dor ela sente. É mito ou é verdade? Não, é verdade. Tem a ver com a fibromialgia? Tem. Qualquer estímulo pode provocar crise de fibromialgia. Por exemplo, o estímulo do estresse emocional, as alterações hormonais da mulher no período pré-menstrual, a temperatura fria, uma sobrecarga de trabalho. Logicamente que as fases de estresse a pessoa piora. Mas com os exercícios, com o tratamento, melhoram? O tratamento, quando tem um sucesso, você consegue ter mais dias bons, menos dias ruins, porque essa flutuação também na intensidade da doença é típica, né? Certo. Então você consegue às vezes passar uma situação de estresse e não ter uma crise de dor quando você está bem. Quando você está mal, qualquer pequeno estímulo gera uma grande crise de dor. A Luísa Rivera diz que tem feito hidroterapia, osteopatia, fisioterapia e melhorou bastante. Ela está no caminho certo, né, está, doutor? dedicando mais tempo a si própria, está no caminho certo. Seja um equilíbrio melhor entre as obrigações e as válvulas de escape. A Maria Aparecida quer saber se a fibromialgia dá direito a auxílio-doença. E a mesma pergunta da Helenice, que quer saber se a fibromialgia, por exemplo, a pessoa pode se aposentar caso ela fique incapacitada. O senhor sabe a respeito disso, doutor Narciso? Sei. A fibromialgia não é considerada ela sozinha, pura, uma doença que causa incapacidade grande e permanente, ou seja, ela causa uma incapacidade parcial. Então, normalmente é recomendado alguma adaptação funcional no trabalho e não parada. Inclusive, os trabalhos científicos mostram, foi feito aqui no Brasil, em São Paulo, que os pacientes que se afastam prolongadamente, eles pioram. Então, o grupo de pacientes que continuou trabalhando evoluiu melhor do que o grupo que afastou. Então, não é recomendado afastamento prolongado. O difícil é trabalhar nesse meio termo. A maioria das empresas não aceitam. Ou você está lá a pleno vapor, ou você não vai. Ou é melhor você não comparecer. Essa coisa do meio termo, de fazer pausa, de poder fazer um alongamento no meio do trabalho, trabalhar com uma carga menor de tarefas, não é muito bem aceita, né? Eu tenho aqui a Helenice Vieira, que perguntou a respeito da aposentadoria, né? Mas ela contou a história pra gente. Olha, ela há 9 anos sofre com a fibromialgia, tem 42 anos e pelo que a gente percebeu, ela está um pouco deprimida, porque ela diz que a vida dela não é mais a mesma, sempre foi ativa, agora se sente como se estivesse vegetando, são as palavras dela, né? E ela fala sobre isso, sobre essa questão da falta de compreensão das pessoas que estão por perto, né? E aí ela quer saber o que fazer. E eu emendo a pergunta da Mariana. Como fica a psicoterapia nessa ajuda ao fibromiálgico? Ajuda demais. É lógico que se a pessoa está cansada, com dor, está afastada do trabalho, com a autoestima baixa, a depressão é fácil se assentar, né? Lógico. Então, nós precisamos muito, às vezes, do psiquiatra, frequentemente do psicólogo, da psicóloga, para nos ajudar. Ou seja, a abordagem multidisciplinar do paciente com fibromialgia, envolvendo o educador físico, o fisioterapeuta, a nutricionista. Muita gente está com sobrepeso, então também tem essa dificuldade do sobrepeso. Então hoje em dia a gente está percebendo que uma equipe multidisciplinar tem muito mais facilidade em acolher o paciente com fibromialgia e conseguir um bom resultado do que o médico sozinho com seus medicamentos. No caso da Helenice, para a gente levar dias, né, como eu costumo brincar, dias melhores para ela, dias de bem viver para ela, ela tem que, sabe, dar uma renovada, procurar uma saída? Eu acho que, logicamente, tendo um médico, né, para coordenar isso tudo, provavelmente esse médico vai precisar dessa equipe multidisciplinar, inclusive com o trabalho de psicoterapia. Já que os medicamentos que a gente usa para tratar a fibromialgia,
habitualmente inclui alguma ação antidepressiva que também vai beneficiá-la. Muito bem, viu, Helenice? O Juliano Santos, ele mandou um e-mail dizendo que o filho tem 11 anos, sempre jogou futebol, há 2 meses sente dores frequentes na região do quadril e na coxa esquerda. Já foram a vários médicos, fizeram raio-x, fizeram ressonância, o menino tomou anti-inflamatório, nada resolveu. Agora, ele vai ao reumatologista. Pode ser fibromialgia? Pela característica, parece que são insuficientes os dados para a gente concluir. Mas existem casos de dor regional com características da fibromialgia que a gente chama de síndrome miofacial. Mas precisaríamos é um diagnóstico de exclusão, precisaríamos ter certeza que não existe outra patologia no quadril ou na coluna dando dor irradiada. Então, esses casos, logicamente, são mais difíceis. A dor, nem sempre você consegue materializar na forma de um exame, de uma imagem, de uma alteração sanguínea. A dor é uma experiência da pessoa, que sofre influências de muita coisa, do lado do seu comportamento, de como é que está enfrentando os seus problemas. Então, nem sempre é fácil explicar a dor. O senhor falou sobre alimentação. Há alguns tipos de alimentos que podem ajudar, principalmente no controle dessa dor? Não, assim... de você conseguir ter certeza que consumir determinados alimentos vão produzir algum grau de melhora, não. Certo. Mas a alimentação balanceada pode fazer você se sentir menos cansado e você conseguir achar o seu peso ideal mais fácil para poder viver melhor, né? Então, a maioria dos pacientes com fibromialgia tem um condicionamento físico muito ruim, pior do que os sedentários, do que o sedentário sadio. Então, isso também atrapalha muito. Se ele tiver com sobrepeso, imagina uma pessoa com sobrepeso ou obesa, cansada, com dor, deprimida para fazer atividade física. Como é que você consegue fazer essa pessoa fazer? Então, a dieta, logicamente, participa, né, disso aí tudo. Eu vou reforçar a pergunta da Adriana. Tem cura? Nós falávamos sempre que não podíamos curar os pacientes com fibromialgia, né, propor esse benefício, mas os últimos estudos dos americanos e canadenses têm mostrado já que alguns pacientes atingem critérios de cura, sim, ou seja, com abordagem mais assim contundente, no sentido de modificar, de fazer um compromisso com o tratamento, fazer tipo uma espécie de contrato, né? Você vai fazer um compromisso maior de buscar metas no tratamento. Se é um tratamento muito solto, você realmente ter metas de exercício, de lazer, de mudança na sua maneira de trabalhar, maneira de resolver os problemas. Então, se consegue, sim, cura para alguns pacientes. Bom, a gente ia mostrar um grupo de Tai Chi Chuan, nós tivemos um probleminha com a nossa externa, mas vamos trazer para você no próximo sábado, certo? Agora, um estudo semana passada, Dr. Narciso, a gente preparando o tema, inclusive que foi uma sugestão da Ana Bernardes, descobriu-se que o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial de movimentos leves, de movimentos muito interessantes, pode sim ser uma saída para quem sofre com essa danada da fibromialgia. É verdade? Sem dúvida. O senhor confirma isso? Confirmo. Atividade física, nós não temos uma maneira só de tratar paciente com fibromialgia, né? Então, envolvendo atividade física, essas orientais, sempre existe alguma coisa de autocontrole, de autoconhecimento, de você, às vezes, alguma coisa com meditação. Então, essas ações, logicamente, que modulam a liberação de endorfinas, que são substâncias com efeitos analgésicos, melhora a qualidade do sono. Então, são caminhos também que podem ser trilhados. Eu tenho aqui o depoimento, a gente recebeu por e-mail, Dorcas Alves Cardoso, de 54 anos. E ele disse que convive com a fibromialgia há muito tempo, né? É companheira constante ali dos dias que se arrastam. E há 2 anos ele descobriu o Tai Chi Chuan. E ele até citou o nome aqui dos mestres, né, que o têm ajudado nesse caminho, a Beth e o Odair. E ele conta que renasceu com os movimentos. Né, que ele queria passar isso para as pessoas que são fibromiálgicas, né, e que estão aí, como a Helenice, com esse peso, carregando esse peso. E ele disse que tem aprendido muito, que a qualidade de vida voltou. Então, o pessoal pode procurar o Tai Chi Chuan. É um caminho. Ou seja, nós tentamos, às vezes, nos pacientes mais difíceis, nesses casos refratários, tentar, dentro de princípios científicos, né, como a gente sabe que nos casos refratários sempre precisa envolver o lado da psicoterapia. Raramente você consegue um caso difícil ter um bom resultado sem psicoterapia. E tentar achar uma outra maneira dele fazer exercício sem ser essas coisas habituais, como hidroginástica, academia. Tem muita gente que não consegue se adaptar a essas formas. Dói, né? Dói demais. Então, nós temos que tentar dar várias ideias, né? E o paciente achar o seu próprio caminho. A partir do momento que ele acha o próprio caminho, ele tem
um melhor controle sobre o tratamento, ele consegue lidar com as crises, às vezes um remédio para sair da crise. O médico faz a modulação da dor com os remédios que interferem na dor, principalmente os antidepressivos, e a gente vai conseguir um resultado melhor. Esse medicamento ele tem que ser tomado para a vida toda ou ele pode ser retirado ao longo do tratamento? Pode ser retirado quando o paciente atinge o critério de melhor. Então, o paciente que está ótimo há 6 meses, você tenta reduzir a dose. Continua ótimo, tenta reduzir mais. Pode-se até tentar a retirada completa dos medicamentos. Uhum. O senhor disse que a questão do diagnóstico, né, que hoje vocês estão levando em consideração outros fatores para diagnosticar o mais fácil possível. A gente pode ter esperança que um dia teremos menos pessoas com a fibromialgia, porque ela atinge inclusive pessoas, me corrija se eu estiver errada, mas pessoas ali na faixa dos 27 até os 55, 60 anos, né, doutor? Sem dúvida, a maioria dos casos estão nessa faixa etária, porque são as pessoas que estão mais sobrecarregadas, né? Então, quanto mais compromisso a pessoa tem, a maioria está numa fase de, se for mulher, trabalhar fora e ter família para cuidar, ou se é homem, está numa fase mais produtiva, de mais cobrança, de tentar fazer o pé de meia, né? Então, aquela busca de usar toda a energia que ele tem em função disso e, às vezes, saber dividir melhor essa energia, que é o segredo, né? Ou seja, se a pessoa consegue tirar 2 horas para ela todo dia, para fazer coisas diferentes, né? Como exercício, lazer, visitar pessoas que elas gostam, cultivar religião, descansar, fazer um curso, aprender uma coisa nova, fazer um trabalho voluntário, isso produz um efeito bem melhor do que simplesmente voltar toda a energia para as obrigações da vida e cada vez arrumar mais obrigação, mais compromisso, né? Então é possível vencer essa luta. Sem aí, dúvida, né? O recado que dúvida. A gente fecha o Bem Viver de hoje, é possível vencer essa luta. É possível vencer com método, com compromisso, não só continuando com a vida do mesmo jeito e achar que o médico vai receitar um remédio milagroso. Isso não. Temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Eu agradeço muito ao Dr. Narciso Volpi Júnior, reumatologista, que falou com a gente aqui hoje sobre fibromialgia, levando esperança, que é isso que a gente quer para você. Semana que vem a gente volta, tá? Com o Tai Chi Chuan, mais uma vez, me desculpe, né, por esse probleminha que a gente teve aí no vivo, mas semana que vem a gente volta com o Tai Chi Chuan, esperando que o seu fim de semana, que a sua semana sejam assim maravilhosas. Bom fim de semana, tchau.